Alerta: a cada 5 minutos, um brasileiro morre em decorrência do AVC. Susto no metrô: chilena é presa por cantar e pedir gorjeta na estação shopping. Medo em Taguatinga: falta de policiamento facilita assalto na Praça do Bicalho. Veja também os detalhes sobre a reforma do ensino médio. As mudanças foram aprovadas ontem no Senado e agora seguem para a sanção do presidente Temer. Notícias da quinta-feira no DF e em torno. Agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Uma chilena foi presa nesta quinta-feira por cantar no metrô. A mulher fazia apresentações para ganhar gorjeta. Imagens registradas por passageiros mostram o momento em que a mulher é detida pelos seguranças do metrô quando fazia apresentações musicais. Ela se joga no chão e se recusa a ser levada. Os seguranças tentam convencê-la a deixar o local, mas ela revida com agressões. Em seguida, a artista é arrastada à força para fora da estação Parque Shopping. O vídeo foi postado nas redes sociais e teve grande repercussão. Até agora, já foram quase 2.000 compartilhamentos e curtidas. Em nota, o metrô informou que os seguranças tentaram conversar, mas foram agredidos pela mulher. Disse que a companhia tem um programa específico para a atuação de artistas nas estações de trem. Para saber os detalhes desse programa, acesse o site www.metrô.df.gov.br/cultura2. O caso está sendo investigado pela polícia. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás interditou hoje temporariamente o IML de Lusiânia. A liberação do local só vai acontecer quando o Instituto conseguir o alvará sanitário. Na última semana, o Ministério Público pediu o fechamento do IML após a Band denunciar a situação caótica do local. Caixões ficam espalhados no pátio do Instituto e até corpos foram encontrados em estado de decomposição. A unidade atende quase 900.000 moradores de 10 cidades goianas do entorno. Nossa produção entrou em contato com a Superintendência da Polícia Técnica Científica de Goiás, mas até o fechamento desta edição, ninguém retornou às nossas ligações. A cobertura completa você acompanha amanhã no Band Cidade, primeira edição. Moradores e comerciantes de Taguatinga Norte estão assustados com a criminalidade. Na Praça do Bicalho, os carros são assaltados em plena luz do dia. Sem policiamento, os assaltantes fazem festa na região. Na última segunda-feira, as rodas do carro do seu Claubson foram roubadas durante a madrugada. O veículo ficou assim, largado em cima de pedras. E o detalhe é que tudo aconteceu a 50 metros de um posto da polícia. Em torno de 3h20, 3h40 da manhã aproximadamente, puseram tijolos apoiados no meu carro, puseram um macaco. E um meliante roubou as 4 rodas com pneus, né? No entanto, meu carro ficou numa situação de prejuízo total. Prejuízo aproximadamente R$ 4.200 a R$ 4.500. As câmeras de segurança flagraram o momento em que o ladrão roubou as rodas. Repare neste homem de capuz. Ele passa e observa o carro. Em seguida, volta com um macaco e começa a tirar as peças. Nessa outra imagem, dá para ver que ele se esconde ao perceber que um outro carro se aproxima. Depois, volta e continua a arrancar os pneus. Em seguida, sai carregando as rodas. Você fica nessa situação, a polícia enxuga gelo, porque a justiça passa a mão na cabeça do bandido e, no entanto, fica nessa. E o único prejudicado é a população. Os comerciantes da região não aguentam mais a quantidade de roubos perto da Praça do Bicalho. Seu Otacílio é dono de um salão de beleza e conta que a sobrinha já teve o carro roubado na porta do estabelecimento em plena luz do dia. E ele já foi assaltado 3 vezes no ano passado. Eu estava aqui dentro, trabalhando normal. Eles chegam, é um assalto, bota a pistola e leva tudo.
Você bota a mão para cima, eles enfiam a mão no seu bolso, pega a carteira e leva. Fica difícil, né? Porque o policiamento está muito escasso, não tem polícia, o posto ali é muito difícil, você precisa deles, não tem ninguém. A Polícia Militar informou que os crimes são cometidos por menores e moradores de rua. Disse que os acusados são soltos em seguida e logo voltam a cometer novos crimes. A PM informou também que vai reforçar o policiamento em Taguatinga. Falando na PM, a PM apreendeu ontem um caminhão com cigarros contrabandeados na BR-060. Os policiais suspeitam que a carga saiu de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e seria levada para Mossoró, no Rio Grande do Norte. Durante a abordagem, os policiais encontraram 750 mil maços de cigarro na carroceria do caminhão. A carga apreendida foi avaliada em mais de 3 milhões de reais. O motorista fugiu do local e ainda não foi localizado. Nesta época de chuva, as bocas de lobo deveriam ajudar a evitar alagamentos. Só que no setor bancário sul, o que se vê é mais água empoçada por causa dos bueiros entupidos. A chuva não para e a Novacap não atende os chamados na mesma rapidez. Em um dos prédios comerciais, por exemplo, foram 2 meses entre a primeira ligação e a visita dos técnicos. Mesmo assim, o problema continua. Não precisa estar chovendo para que o estacionamento do setor bancário sul fique alagado. Você até consegue ver as bocas de lobo, só que debaixo d'água. Sair do carro com asfalto assim é ter certeza que não conseguirá evitar que o pé fique molhado. E olha que o Gilson tentou solucionar esse problema, que é antigo, no fim do ano passado. Ele protocolou a reclamação no dia 25 de novembro. A informação é de que 5 dias depois já estava na mesa de quem poderia resolver. Mas só depois de 2 meses a Novacap se manifestou. 25 de novembro foi que abrimos o chamado. Início de dezembro já estava no órgão competente, onde se pediu 60 dias para resolver, para atender. 60 dias, 25 de janeiro. Já estamos em meados de fevereiro e nada tinha acontecido, nem a vistoria. Ele até conversou com um funcionário da Novacap. A explicação foi que seria difícil conseguir fazer esse trabalho aqui. A resposta que nós tivemos, infelizmente, é que o problema não pode ser resolvido, dada a logística deles não permitir que seja feito em finais de semana e durante a semana que é inviável que se faça o necessário, que traga máquinas de grande porte aqui para dentro. Mesmo com essa informação de que seria complicado resolver o problema, a Novacap garantiu que esteve aqui no setor bancário sul nesta quarta-feira. A companhia diz que fez a limpeza de 30 bocas de lobo, mas pelo jeito essas 2 aqui ficaram para trás e foram esquecidas, porque a água continua empoçada bem em cima do lugar que deveria dar passagem para ela. Pelo jeito, com essas nuvens carregadas no céu e a possibilidade de chuva, os motoristas que estacionam por aqui continuarão convivendo com esse alagamento. A Novacap garantiu que vai enviar técnicos ao local no próximo sábado. A companhia disse ainda que das 45 bocas de lobo da região, 15 ainda aguardam por limpeza. Nós aqui da Band, vamos ficar de olho. A morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia em decorrência de complicações causadas por um acidente vascular cerebral deixou muita gente em alerta. Dona Marisa chegou consciente ao hospital e horas depois estava em estado gravíssimo. Quais são os principais sintomas do derrame? O que fazer diante da suspeita de AVC? É o que nós vamos saber agora com o neurologista Dr. Ricardo Campos. Doutor, boa noite. Boa noite. Bem-vindo aqui ao Band Cidade. Eu agradeço o convite. Então, acho que é importante a gente começar explicando o que é o AVC, essa doença que assusta tanta gente. O AVC, na verdade, é a parada, a supressão abrupta da circulação cerebral. A parada completa de irrigação de uma área cerebral por uma obstrução vascular, quando acontece a isquemia, e chamamos de AVC isquêmico, ou a supressão desse fluxo quando ocorre a ruptura desse vaso. Aí falamos de um AVC hemorrágico. Agora, quais são os sintomas, aqueles sinais de alerta? Os sintomas decorrem da área envolvida.
não é? O cérebro tem áreas muito bem específicas para certos tipos de atribuição. Uma área para fala, uma área para fala interpretada e para fala percebida, uma área para movimentação, uma área para o equilíbrio, área para visão. Então, na verdade, a supressão abrupta também de uma função, como uma perda de força de um lado do corpo, a perda de visão de um lado do campo visual, a perda de coordenação, tudo num contexto abrupto, súbito. Isso acontecendo pode dizer respeito a um sintoma de AVC. Tem um teste que as pessoas falam muito que a gente pode fazer quando a gente suspeita que a pessoa está tendo um AVC para correr para o hospital. Se a pessoa não consegue falar corretamente, está enrolando a língua, se sente alguma parte ficar adormecida. Existe isso mesmo? Justamente, como cada área do corpo tem uma representação cerebral, se houver uma lesão em alguma área cerebral, é muito provável que essa representação possa determinar a perda de força de um lado do corpo, uma dormência, um formigamento persistente de um lado do corpo. Agora, isso tudo sempre muito súbito. Se o sujeito já vem sentindo isso há meses, há semanas, muito provavelmente não é um AVC. Pode decorrer até de um problema da coluna. Uhum. Agora, o que pode ter acontecido no caso da dona Marisa? É claro que o senhor não estava acompanhando, né, ali diretamente, mas o que pode ter acontecido? Por que o caso se complicou tanto se ela chegou consciente ao hospital e logo em seguida já entrou em estado grave e depois acabou morrendo? A dona Marisa teve um AVC hemorrágico, portanto, a supressão do fluxo arterial ocorreu diante de uma ruptura vascular. Essa ruptura acaba determinando a invasão de sangue de um território à parte do cérebro, que poderia ser o que nós chamamos de espaço meníngeo, ou à parte íntima do cérebro, que nós chamamos, na verdade, o AVC intraparenquimatoso. No caso do AVC na estrutura meníngea, que decorre na maioria das vezes de um aneurisma cerebral, esse tipo de situação determina oscilações do nível de consciência. À medida que o sangramento avança, acontecem espasmos vasculares maiores do que a própria ruptura e então tem a perda de consciência completa e o coma. Não tinha como evitar isso antes, já que já tinha identificado o aneurisma? Possivelmente ela já tinha esse diagnóstico desfechado. Possivelmente ela já era hipertensa. E aí é o grande problema. Sabendo de doenças que podem causar AVCs, seja o diabetes, seja a hipertensão, seja a aterosclerose, seja a dislipidemia com colesterol alto, cuidar disso seria a única forma de prevenir. Sabendo ser hipertenso, um pico hipertenso muito importante, existir no aneurisma, independente de sintomas, ele vai se romper. Rapidamente, para a gente encerrar, quais são as sequelas e o tratamento? Dependendo do tipo de AVC, o tratamento é instaurado. A hemorragia nem sempre merece uma abordagem cirúrgica. Por vezes, o próprio corpo, o próprio cérebro absorve isso. No caso da isquemia, é muito provável fazer uso de trombolíticos quando o paciente chega até 4 horas e meia ao hospital que detém esse tipo de tratamento. Há alternativas de segmento secundário, que vem, na verdade, prevenir o AVC. Mas para prevenir o AVC, antes de mais nada, é necessário conhecer a causa dele. Causa essa que exige um acompanhamento neurológico ambulatorial especializado. Ok, doutor. Obrigada por seus esclarecimentos aqui no Band Cidade. Boa noite. Boa noite, obrigado. Veja a seguir, GDF instala caixas d'água provisórias em escolas públicas. A medida é para evitar transtornos durante o racionamento. Depois do intervalo do Band Cidade. Até já.